News 19 horas está de volta. Amanhã, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e também adolescentes. Um levantamento realizado pela Fundação Abrinq revela um aumento nesse número total de casos de violência sexual infantil que foram registrados. Para falar sobre esse levantamento, eu vou conversar agora com a Michele Antunes, que é líder do Programas de Projetos Sociais da Fundação Abrinq, que já vai aparecer aqui no nosso telão. Michele, uma ótima noite, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos e todas. E é um prazer também vocês para falar sobre esse assunto que é tão importante. Até para colocar também o nosso espectador dentro desse panorama e entender como o Brasil se comporta em relação a um crime tão terrível como esse, dentro desse recorte que vocês fizeram nessa pesquisa e os números desse levantamento, o que vocês conseguiram verificar é um aumento nessa incidência de casos envolvendo abuso sexual tanto para a criança como também para o adolescente? Isso, Rafael. De acordo com essa histórica, né, que a gente fez sobre violência sexual no Brasil, a situação ela é bastante alarmante, né? Então, de fato, tem um aumento no número total de registrados, né, de crianças e adolescentes em situação de violência sexual. E aí, dentro dessa análise histórica, né, esse dado chega a nos de uma forma muito urgente, vamos dizer assim, né? São dados muito urgentes. Então, em termos absolutos, Rafael, foram notificados mais de 45 mil casos só em 2020 de crianças, casos de violência sexual contra criança e adolescente. Uma média de aproximadamente 124 casos por dia. Né? Então, assim, é muita coisa, é um número muito alarmante, né? E ainda é importante a gente frisar que dentro dessa análise histórica, a gente também identificou que em cada 4 vítimas de violência sexual, 3 são com adolescentes. Então, a gente está dentro de uma problemática aí bastante urgente, né? Em que a gente debater sobre, em que a gente falar sobre ela e encontrar soluções para que a gente possa, de fato, proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Porque com base nessa análise histórica, as nossas crianças e os nossos adolescentes estão desprotegidos, desassistidos, né? Michele, quando a gente olha para isso e nós olhamos para a proteção, nós sempre acreditamos que o seio familiar, ele acaba fornecendo essa possibilidade. Mas pela pesquisa que foi divulgada de vocês, ela exatamente corrobora com outras informações quando a gente vai avaliando esse cenário, que muitas vezes, tanto essa criança como também o adolescente, ele sofre o abuso dentro de casa, de pessoas que são ligadas e que estão muito próximas. Esse número também, eu imagino que ele venha num rito que é crescente. Como que é possível, de alguma forma, vocês trabalham com isso diretamente, fazer essa análise e perceber os sinais de que algo está errado naquele momento? É possível acompanhar passo a passo e perceber que algo não está dentro da normalidade? Pergunta muito importante, o Rafael. E a gente olha para o grande problema da violência sexual, e aí a gente indica, né, que a maioria desses casos identificados de violência, ele acontece dentro do âmbito familiar. Aí acho que é só complementando, no ano foram registrados mais de 35 casos de violência sexual dentro de casa, dentro do familiar, né? E aí eu costumo sempre dizer que essa é o fenômeno de violência sexual silenciosa, né? Ela está ali silenciosa, ela está dentro do ambiente familiar. Então, o processo de identificação, o processo de acompanhamento, de encaminhamento dessa criança para o atendimento fica tudo muito mais difícil, né? E aí é onde a gente entra num papel muito importante dos profissionais da assistência social, dos profissionais da escola, o educador da organização social que realiza a criança, que desenvolve aquele projeto social com a criança, aquele professor que está ali no dia a dia com a criança, são profissionais estratégicos, são profissionais importantíssimos dentro desse processo, que eles vão identificar de fato os devidos sinais ali, que vai demonstrar que aquela criança está sofrendo algo, né, que tem algo diferente naquela criança, né? Então, por exemplo, uma criança que chega
uma criança que é muito feliz, uma criança ali, uma socialização muito bacana, uma criança feliz, que gosta de falar. Quando essa criança ela chega ali no seu dia em que ela está cabisbaixa, com um olhar triste, né? Sem de brincar. Então, ali já é um sinal de alerta, né? Então, o profissional ele tem um papel muito importante na identificação dos casos de violência sexual e mais ainda dentro do ambiente familiar, né? Que eu falo que é um fenômeno ali que é silencioso, né? Uma violência silenciosa. Michele, olhando por esse ponto que é extremamente importante analisar o comportamento dessa criança, quando ela pelo menos se relaciona, se ela fica um pouco mais fechada, como ela interage com o seu meio, é possível também perceber e olhar para os traços do comportamento do agressor, para que essa família, para que as outras pessoas em volta consigam perceber que algo ali é suspeito e que, pelo menos, eles consigam avaliar com um pouco mais de cuidado e também realmente investigar se algo está acontecendo. Existem características que são muito latentes e que podem evitar que um crime como esse aconteça? Olha, Rafael, pergunta muito importante. O perfil do agressor, e é muito isso, né? O perfil do agressor, e principalmente o agressor que é uma pessoa do âmbito familiar, o seu processo de identificação é muito difícil, né? Porque esse agressor ele está ali no âmbito familiar, é uma pessoa que traz muita confiança para a criança, né? Então a criança vê aquele adulto como uma pessoa, né, de confiança, é uma pessoa com quem ela pode contar, né? Então, dentro desse processo da violência sexual, e aí os números ele traz isso, né, de uma forma muito clara que se a gente for fazer uma análise dentro da faixa etária, a maioria dos casos de violência sexual está entre crianças de 5 a 14 anos, né? Então, ali de 5, 6, 7, 8, 10, criança ainda está no processo de infância, de desenvolvimento. Então, tudo para a criança é tudo muito inocente, é tudo muito, né? Ela tem muita confiança nesse adulto. Então, o perfil desse agressor, ele se aproveita desse processo, né, de ser uma confiança. Então, é muito difícil de você identificar o perfil desse, geralmente vai ser sempre aquela pessoa de confiança. Imagina, né? Imagina fazer isso, imagina um vizinho fazer isso, né? Então, o papel de ativar o sinal da criança, ele é extremamente, ele é o principal, observar a criança, né? Ter essa escuta ativa da criança, ela é muito importante para que, de fato, a gente consiga chegar nesse agressor, e aí, chegando nesse agressor, aí onde, né? E aí, quando eu falo a gente faz, nós podemos fazer a denúncia, né? Para que, de fato, esse agressor, ele seja punido, porque violência sexual é um crime, né? Sem dúvida. Então, ele deve ser punido por esse crime. Michele, e acho que é importantíssimo ouvir essa criança, porque muitas vezes é um comportamento de silenciamento, como se aquilo que ela falasse, a maneira que ela se expressa fosse algo fora do normal, como se a criança não soubesse entender aquilo. Obviamente que a compreensão é um outro nível, mas o entendimento de que há algo errado ali é muito latente. Eu queria te agradecer muito por vir aqui, conversar conosco, trazer essas informações que são muito valiosas para que nós tenhamos uma próxima pesquisa com dados que são melhores e com uma queda nesses números. Mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho e por achar um tempo para vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço e acho que obrigado a vocês também por ter dado essa oportunidade, esse espaço, né? Acho que é muito importante a gente trazer sempre essa pauta, não só no 18 de maio, mas durante todo o ano, enfim, esse é o nosso papel e agradeço a oportunidade. Sem dúvida. Muito obrigado. Até mais.